Feche os olhos e imagine o letreiro iluminado com o seu nome ocupando o centro da tela. O projetor range, o feixe de luz atravessa a sala escura e você surge, criança, descobrindo o mundo com olhos de espanto. Avance alguns frames. O adolescente cheio de teorias, o jovem que se equilibra entre sonhos ousados e conselhos contraditórios, o adulto que corre apressado, às vezes sem saber para onde. Corte brusco, fade in. O presente. É aqui que o espectador se pergunta se a protagonista se orgulha do roteiro que vem improvisando. As cenas de hoje honram os valores que você defende ou só repetem trilhas sonoras escolhidas por outros, na confortável playlist do normal, do seguro, do sempre foi assim? A boa nova é que sua película é ao vivo. Cada tangência do seu coração no peito é um take inédito, pronto para ser filmado. Os capítulos iniciais estão gravados, é verdade. Podem exibir incertezas, quedas, pausas desconfortáveis, até momentos que você preferiria cortar na ilha de edição da memória. Ainda assim, nada impede que os créditos finais sejam épicos. Toda grande virada nasce de um ato de coragem, assumir o papel de protagonista consciente. Não é sobre nunca falhar, mas sobre falhar em alta definição com intenção, presença e aprendizado. É deixar de esperar que o cenário mude e decidir redesenhar o cenário por dentro, trocando iluminação, figurino e até elenco se preciso. Fazer isso exige mais que bravura. Requer a ousadia de revisar o script, identificar diálogos ocos e apagá-los sem remorso. Significa afastar figurantes que drenam energia, convidando coadjuvantes que somam, divergindo quando necessário para enriquecer a trama. É admitir falhas de continuidade, aquelas incoerências entre o que você diz querer e o que de fato faz, e ter a humildade de filmar novamente quantas vezes forem precisas, até que a narrativa respire verdade. Aqui, muitas pessoas apertam o botão de pausa. Afinal, reescrever dá trabalho, dói nos músculos emocionais pouco usados, expõe zonas cinzentas que preferimos esconder sob filtros suaves. Porém, pergunte-se sem rodeios, o que machuca mais, a dor de mudar ou a dor de assistir, impotente, à reprise de uma vida que não empolga? O medo do fracasso é humano, mas o arrependimento de nunca tentar rouba o sono e apaga lentamente a luz dos olhos. Eis o paradoxo. O único fracasso definitivo é viver um enredo que não lhe pertence. Observe sua rotina como quem analisa um storyboard. Cada amanhecer abre um plano sequência. Cada escolha, por menor que pareça, aciona um traveling decisivo. Pergunte-se, você está atuando com presença de palco ou apenas recitando falas decoradas? Está colecionando memórias de tirar o fôlego ou apenas somando segundos até a próxima segunda-feira? Investe na própria evolução ou anestesia a inquietude com distrações automáticas? Se o seu filme tivesse um trailer exibido hoje, quais imagens gostaria que aparecessem? Talvez a renúncia a uma carreira que já não vibra, a assinatura corajosa na matrícula de um curso que parecia distante, a partida rumo a uma cidade desconhecida com a mala cheia de inquietações boas. Quem sabe o corte decisivo de um relacionamento tóxico, abrindo espaço para parcerias que impulsionam. Tudo isso cabe no roteiro, mas nenhuma dessas cenas cairá do céu. Elas pedem sua autorização para serem filmadas agora, não um dia. Pense também no público que preencherá a sala. Seu filme é íntimo, mas não acontece em bolha. Inspira ou desmotiva, eleva ou arrasta. Quando alguém assistir à sua história, sentirá o coração pulsar, a mente acender, a alma abrir as asas? Ou sairá com a impressão incômoda de que algo grandioso ficou eternamente prestes a acontecer sem jamais se concretizar? Lembre-se, até o silêncio do seu exemplo ecoa. Uma vida vivida com autenticidade vira farol. Uma existência de fachada vira espelho opaco.
Talvez você questione se já não é tarde para plot twists. Quantos anos ainda restam de filme? A resposta importa menos que a intensidade dos próximos minutos. Há protagonistas que nos últimos instantes protagonizam reviravoltas tão profundas que fazem o público engasgar. Age, portanto, como diretora destemida. Se uma cena não serve mais, corte. Se um capítulo terminou, vire a página sem medo de folhas em branco. E como começar? Primeiro, clareie o enredo. Escreva num caderno o que importa de verdade: valores, sonhos, limites. Segundo, traduza esses ideais em ações pequenas e diárias. A grande transformação é a sequência de microclímaxes acumulados. Terceiro, crie accountability. Compartilhe metas com alguém que torça por você ou registre avanços num diário que sirva de making-off motivador. Por fim, celebre cada take bem-sucedido. Alegria é combustível para narrativas longas. Não se intimide com críticas de espectadores que preferem reprises previsíveis. Toda história ousada provoca desconforto em quem ainda teme o inusitado. Continue filmando com o coração, ajustando câmeras interiores até que a luz revele seu brilho verdadeiro. Se vierem tropeços e virão, trate-os como plot devices, ganchos que tornam o clímax mais saboroso. Heróis genuínos não são aqueles que jamais caem, mas os que levantam, sacodem a poeira e avançam com cicatrizes transformadas em medalhas de autenticidade. No dia em que os créditos subirem, que a trilha final misture notas de gratidão e sensação de dever cumprido. Que os que permanecerem até o último acorde saiam da sessão desejando viver com mais verdade. E que você, sentada na poltrona da própria consciência, não precise de finais alternativos. Saberá que cada frame foi seu, integralmente seu, e que ter assumido o protagonismo foi o maior ato de amor que poderia oferecer a si mesma e ao mundo. E talvez o mais belo de tudo seja isso. Não importa onde o filme começou, nem quantas cenas você gostaria de apagar. O que importa é o que você vai fazer agora, com o que tem. Porque, às vezes, os melhores filmes são justamente aqueles que surpreendem no terceiro ato, quando tudo parecia perdido, mas o personagem principal finalmente escolhe se levantar. Então, faça a pergunta novamente, com sinceridade. Se sua vida fosse um filme, você assistiria até o fim? E se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar o roteiro. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje, aqui, agora. Porque a história mais importante que você vai viver é a sua. E ela merece ser épica. Quando você opta por acordar 10 minutos mais cedo para meditar, altera o compasso da trilha sonora. Ao elogiar alguém sinceramente, injeta cor na paleta da cena. Quando adia um sonho para quando der aquele curso, aquela viagem, aquele livro, uma oportunidade de clímax fica presa na gaveta. Feche os olhos por um instante. Imagine a atmosfera de um cinema silencioso, as luzes se apagando, o cheiro inconfundível de pipoca no ar. A tela se acende. Em letras grandes aparece o título O Seu Nome. Esse não é um filme qualquer, é a sua vida. E ela está prestes a ser exibida diante de uma plateia atenta. Os primeiros minutos trazem à tona cenas esquecidas, a infância leve, os sorrisos espontâneos, os tropeços inocentes, os primeiros sonhos. Depois, a adolescência chega com suas dúvidas, seus medos e descobertas. A vida adulta, então, se impõe com suas responsabilidades, suas conquistas, suas quedas. E à medida que o enredo avança, uma pergunta inevitável se forma dentro de você. Eu realmente assistiria esse filme até o fim? Essa não é uma pergunta retórica. Ela é um espelho brutal. Ela escancara a verdade que tantas vezes evitamos encarar. O quanto estamos de fato vivendo e não apenas existindo. Se sua história fosse transmitida para o mundo, ela teria intensidade?
emoção, reviravoltas? Ou seria apenas um roteiro raso, previsível, repetitivo, onde o protagonista caminha em círculos e pouco se transforma? Muita gente vive como se tivesse um botão de pausa no tempo. Adia o que ama, tolera o que fere, engole o que sufoca, troca a autenticidade pela aprovação alheia, mantém relacionamentos por medo da solidão, permanece em empregos por medo da escassez, abraça rotinas por medo da mudança. No fundo, estão apenas sobrevivendo espectadores passivos de suas próprias jornadas. E quando se dão conta, já se passaram vários atos do filme e quase nada realmente significativo aconteceu. Mas pense, o que torna um filme inesquecível? Não são as cenas perfeitas, os sorrisos constantes ou os finais previsíveis. São as batalhas travadas, os erros cometidos, os momentos de dúvida seguidos de coragem. São os rompimentos com a zona de conforto, os encontros inesperados, os choques que forçam o crescimento. São os protagonistas que se despem de máscaras, que enfrentam seus monstros internos e se reinventam. Porque são essas histórias que nos tocam, as que espelham a verdade crua e bela da condição humana. O grande erro é pensar que uma vida boa é uma vida sem dor. Mas um roteiro poderoso exige conflito, exige transformação. E toda transformação começa com uma escolha: continuar sendo um figurante da própria vida ou assumir de uma vez por todas o papel principal. Se a sua vida fosse um filme, você o assistiria com orgulho ou fecharia os olhos nas partes em que fugiu, desistiu, se sabotou? Ainda há tempo de mudar o roteiro, ainda há cenas por escrever e talvez, só talvez, o melhor ato ainda esteja por vir, desde que você esteja disposto a sair da plateia e ocupar o centro do palco.